Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática a Filosofia do Direito e a Lex Aeterna e Lex Temporale. E as contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Uma concepção sobre a justiça que recorre ao neoplatonismo como fonte filosófica de inspiração só pode traçar delineamentos dicotomíacos para o tema da justiça e, mais que isto, identificar na justiça transitória a imperfeição e a corruptibilidade dos falsos juízos humanos, e, na justiça eterna, a perfeição e a incorruptibilidade dos juízos divinos. Assim é que se pode identificar nas lições agostinianas a presença do dualismo platônico, corpo-alma, terreno-divino, mutável-mutável, transitório-perene, imperfeito-perfeito, relativo-absoluto, sensível-inteligível, que corporifica a radical concepção entre o que é e o que deve ser. A justiça, portanto, pode ser dita humana e divina. A justiça humana é aquela que se realiza inter homines, ou seja, que se realiza como decisão humana em sociedade. A justiça humana tem como fonte basilar a lei humana, aquela responsável por comandar o comportamento humano. Aqui nós podemos perceber então que o texto começa destacando a tendência do neoplatonismo em criar dicotomias, ou seja, divisões entre os opostos, como transitório e eterno, como perfeito e imperfeito, como humano e divino. Essas dicotomias são usadas para compreender o processo da natureza da justiça e assim deixar mais claro. A justiça transitória é associada à imperfeição e a justiça dos julgamentos humanos, enquanto justiça eterna, é vista como perfeita, incorruptível, representada pelos julgamentos divinos. E aí a gente tem então essa primeira relação apresentada pelo autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Nesse sentido, o homem relaciona-se com outros homens e com o que o cerca. É no controle dessas relações que se lança a lei humana. Não é, portanto, sua tarefa acomodar o que preexiste ao comportamento social. Para que se possa pensar acerca do que preexiste, deve-se recorrer à ideia de Deus, que, como origem de tudo, como princípio unitário de todas as coisas, só pode ser o legislador maior do universo. A tarefa divina no controle do todo é, aos olhos humanos, irrealizável. É exatamente a ilimitação de poderes de Deus que permite tudo conhecer, tudo saber, tudo coordenar. Pelo contrário, é a limitação humana que faz do homem um ser restrito ao que lhe está ao alcance mais imediato. A limitação humana torna o campo de abrangência das leis no tempo e no espaço igualmente restrito. A justiça divina é aquela que a tudo governa, que a tudo preside dos altiplanos celestes, de sua existência brota a própria ordenação das coisas em todas as partes, ou seja, em todo o universo. Aqui o texto aborda a relação entre a lei humana e a justiça divina, destacando esses dois conceitos que estão efetivamente interligados. O controle das relações humanas, ou seja, a limitação humana, da lei humana, a visão de Deus como legislador, as diferenças entre o poder divino e humanos e a justiça divina como ordenação universal, aspectos importantes que são apresentados dentro dessa relação. O texto explora efetivamente a relação entre a lei humana e a lei da justiça divina, enfatizando como limitação a lei humana, enquanto a justiça divina é vista como força que governa e coordena o universo, dentro de um patamar. Analisando, então, ela está numa condição muito mais importante, efetivamente, que a condição da lei do homem. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A justiça divina baseia-se na lei divina, que é aquela exercida sem condições temporais para sua execução, não sujeita, portanto, ao relativismo sociocultural que marca as diferenças legislativas entre povos, civilizações e culturas diversas. Mais que isso, a lei divina,
além de absoluta, imutável, perfeita e infalível, é infinitamente boa e justa. O Verbum divino só pode ser a raiz última de formação do que é, e também do que não é. Quando, porém, se trata de falar sobre a justiça divina, deve-se advertir de que não se está a falar somente da justiça de Deus como justiça Deo Criador, mas também de uma justiça que se desdobra na própria justiça humana. Grife-se que a lei divina não é somente a lei dele, mas também a que ele produz nos homens, nesse sentido, e somente nesse sentido, a lei dos homens também é divina, à medida que é dada por Deus. A lei eterna inspira a lei humana, da mesma forma que a natureza divina inspira a natureza humana. Aqui o texto explora efetivamente a relação entre justiça divina e lei divina, destacando a natureza transcendental, um aspecto importante que aparece dentro desse texto, e a absoluta relação dentro dessa lei como uma influência da justiça humana. Ele sugere efetivamente, o autor também, que é uma visão de lei como algo divinamente inspirado, efetivamente, como elemento unificador que transcende as diferenças culturais e sociais, entendendo então que essa relação ela se constitui a partir destas duas concepções vistas pelo autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Sem dúvida nenhuma, a natureza humana pode ser dita uma natureza divina, isto pois todo o criado é fruto do Criador. Nesse sentido, a lei humana também é divina, ou seja, também participa da divindade. Em outras palavras, a fonte última de toda a lei humana seria a própria lei divina. Todavia, sua imperfeição, seus desvios, sua incorreção derivam direta e francamente das imperfeições humanas. A justiça divina, mais que tudo, por sua onisciência e onipresença, não confunde o que a justiça humana confunde, criando, por vezes, a desordem, ou mesmo a injustiça. O alcance do julgamento divino permite identificar o mal onde há mal e o bem onde há bem, e, a partir disso, separar aquele que é justo daquele que é injusto, ou seja, o joio do trigo. Não só a lei divina é perfeita, mas também o julgamento que se faz com base na lei divina é perfeito. Deus separa os bons dos maus e lhes confere o que merecem, nisso reside o verdadeiro sentido da justiça. Aqui a gente pode perceber efetivamente que é explorada essa conexão entre natureza humana e a lei humana e a justiça divina, que é o que efetivamente comporta grande parte do texto, argumentando que todas estão intrinsecamente ligadas, elas não estão distantes, e sim, elas estão ligadas ao processo da divindade. Mas as imperfeições efetivamente que surgem dentro desse contexto parte da humanidade, que levam então essas imperfeições à justiça humana. A justiça divina, efetivamente, por sua vez, é vista como perfeita, graças de uma relação muito próxima dos deuses, ou seja, de Deus, né, dentro desse contexto, permitindo então essa distinção efetiva entre o que é a justiça do homem e o que é a justiça divina. Essas duas relações. Vamos então ao nosso próximo slide. O que faz com que as leis humanas sejam imperfeitas, corruptas, incorretas, e até mesmo injustas, não deriva da fonte de inspiração divina, mas da própria pobreza de espírito humana. Nada além do pecado original, que corrompeu a natureza humana, está por trás deste crê existencial, prenhe de lamentos e de sofrimentos. O homem existe, e sua natureza é corrupta. É nesse sentido que se pode dizer que o homem se desgarrou de sua origem. Não há aí mero determinismo informando a teoria agostiniana, mas uma profunda consciência de que o livre-arbítrio, sede da deliberação autônoma do homem, é seu motivo maior de queda espiritual. E, nessa ordem de ideias, em que homens, instituições, governos, julgamentos, ordenações, organizações, comportamentos são corruptos, também leis são corruptas. Esse é o estado de coisas humano, esse é o estatuto da lei humana. A justiça, portanto, nessa orientação, é viciada ab origine. Aqui então a gente pode perceber que o autor explora essa relação da imperfeição das leis, como citamos anteriormente, de uma natureza pecaminosa que é vista pela natureza humana, argumentando as corrupções das leis, as manifestações, as fraquezas inerentes da condição humana,
que faz com que exista, então, esse condicionante de fraqueza. Ele destaca também essa visão do livre-arbítrio, efetivamente, como um fator significativo da queda espiritual que sugere, em outras palavras, a justiça humana, que é também afetada por essas imperfeições a partir destas práticas existentes do homem, desde a sua origem. E assim a gente pode perceber, então, que a discussão relacionada entre o que é a justiça divina e o que é a justiça do homem, elas têm esse condicionante, uma perfeita, outra imperfeita, que vai, em outras palavras, decorrer, então, das discussões do nosso autor. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.